Existe um instante diante da câmera em que nenhuma pose protege o que é verdade. O corpo relaxa, os olhares demonstram, o silêncio revela o que estamos tentando organizar. Uma pose que demonstra muito mais do que a gente consegue imaginar. Vamos conversar sobre autoestima, sobre identidade, mas principalmente sobre ser vista. Sobre o olhar de uma fotógrafa e além de uma foto tirada. A fotografia com intenção, com cuidado, que busca olhar muito mais do que a estética mostra. A nossa convidada de hoje é a Júlia Godoy, fotógrafa que transforma encontros em imagens que contam histórias. Mais do que fotografar, a Júlia cria espaços seguros para que mulheres possam ser vistas. Eu, pessoalmente, já fui vista por ela e foi um lindo encontro. Ju, seja bem-vinda. Ai, obrigada. Acho que você definiu melhor do que eu o meu trabalho. Fiquei um pouco emocionada. Acho que a oportunidade de poder ter sido fotografada por você mais de uma vez. Sim. E até em momentos assim totalmente diferentes da minha vida, faz muito sentido para você estar aqui comigo hoje, pra gente ter esse papo sobre autenticidade, sobre ser vista, sobre identidade. Acho que, como a gente falou fora das câmeras, num papo que vai um pouco fora da bolha quando a gente pensa sobre autoconhecimento, mas que autoconhecimento está lá, certo? Certíssimo. Eu acho que quando a gente fala de fotografia, existem, enfim, infinitas coisas que a gente pode comentar a respeito, mas enquanto retratista, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o que essa fotografia vai causar, né? Não só hoje em dia muito se fala, né, de rede social, de vender mais com essas fotos, enfim. Mas o que essa fotografia ela vai causar pessoalmente nessas pessoas, nessas mulheres, em homens também. Mas, enfim, quando você falou que o papo era sobre autoestima, eu falei, cara, tem tudo a ver com o meu trabalho e cá estamos. Mas Ju, se apresente para quem ainda não te conhece. Perfeito. Bom, eu sou Júlia Godoy, eu tenho 28 anos, sou casada, mãe, sou fotógrafa há 13 anos já. Eu tive uma longa trajetória já na fotografia, já passei por casamentos, eventos, por todo tipo de trabalho que, né, a gente pode imaginar, moda, produto, enfim, já fiz de tudo um pouco. E há 3 anos, mais ou menos, eu estou 100% focada em retratos, me especializei nisso. E quando a gente fala de retratos, né, muita gente me pergunta já, mas é o corporativo? O retratista, ele pode trabalhar com pessoas, né? Então, pode ser um retratista que ele faz muita foto de família ou faz só ensaios femininos, mais sensuais, porque o retrato a gente estuda desde sociologia, antropologia, linguagem corporal, comportamento humano. Então é uma junção de muita coisa e cada um escolhe para onde correr, né? Sim. Então eu faço muitos ensaios corporativos, mas faço ensaios pessoais também, ensaios sensuais, tudo que é para a pessoa se conectar com ela mesma ou com a marca dela, lá eu estou. E eu também dou aula de fotografia, desde o básico até mentorias para fotógrafos aí que estão já engessados, sabe? Quando chega ali num faturamento que não sai daquilo e tal, então a gente vai lá e a gente mexe na base, que é algo que eu aprendi muito com meu pai, né? Meu pai, ele é consultor financeiro, então assim, ele fala que os problemas na contabilidade não estão dentro do escritório, estão no chão da fábrica. Então, eu acredito muito nisso na fotografia também. Às vezes o problema não tá no talento, não tá na falta de habilidade, enfim, mas tá ali no business, sabe? Naquela parte chata que ninguém quer fazer. Então, eu vou auxiliando aí no administrativo, financeiro, comercial, no marketing, de tudo um pouco ali para ter essa estrutura para crescer, sabe? Então, é basicamente isso que eu faço. Ju, muito gostoso, principalmente o que me chamou a atenção você falando sobre o fato de estudar sobre, acho que vou resumir, sobre o comportamento humano. Sim. Para o movimento do retrato, de ser retratista. Sim. Como que a fotografia entrou na sua vida? Como que esse olhar atento para o comportamento humano também chegou até você? Mandinho, eu sempre gostei de gente, assim, meu negócio sempre foi gente. Tanto que eu tenho amigos que são fotógrafos de natureza, enfim, das mais diversas coisas, animais e tal, mas não é minha pegada. Eu sempre gostei de pessoas e sempre gostei de entender como a nossa mente funciona. E a fotografia, ela nasceu comigo. Eu não sei exatamente o momento que eu me apaixonei por ela se apaixonou por mim, mas a gente virou uma coisa só muito cedo, assim. Então, eu acredito que essa paixão pela fotografia, paixão por pessoas e por entender pessoas, uniu tudo, sabe? Falei assim, tá, como é que eu consigo aplicar isso no meu trabalho? Porque quem me fez retratismo, na verdade, foi uma cliente que num ensaio, né, ela falou assim, cara, seu ensaio ele é muito diferenciado, você aplica isso, aplica aquilo outro. E eu me auto-sabotando horrores, né? E aí, quando ela falou aquilo, ela falou, você já é uma retratista.
E aí foi quando eu falei, caramba, lá atrás, na época de casamentos, eu falava, né? Meu, nunca que eu vou conseguir ganhar dinheiro, ganhar vida trabalhando de segunda a sexta com ensaios, porque era uma vontade minha já. E quando isso começou a acontecer, e essa cliente falou isso, eu falei, cara, eu vou me formar, porque hoje em dia, infelizmente, tem muito especialista que não se especializou em lugar nenhum, né? E eu falo isso para as minhas alunas também, eu falo, não me vem colocar que você é especialista em alguma coisa na bio se você tá começando agora. Então, não me vem com especialista. Você pode falar que o seu foco tem outras palavras para usar, né? Mas eu me especializei de fato, fui estudar a respeito e entender como eu ia juntar isso na fotografia, né? Porque muita gente fala, tá bom, mas e aí? Como é que você junta tudo isso, né? E aí foi que eu consegui juntar tudo isso no meu trabalho, sabe? Sim, então uma mistura, né, da Júlia. E eu acho que muito legal que cada um dos convidados que vem, a gente consegue perceber que as profissões, por vezes, já existiam a partir de uma característica. Então, assim, Total. que foi, claro, mais estudado, profissionalizado, como você disse, de dar também todo esse crédito até esse momento, mas que vem de um olhar muito atento sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você se importa. Ah, sim. Autoconhecimento. Na verdade, assim, pra mim, na minha vida pessoal, de propósito mesmo, são duas coisas que regem toda a minha vida, né? Então, a primeira é a espiritualidade. Eu acredito que o ser humano que trabalha a espiritualidade dele, ele consegue qualquer coisa na vida, né? Porque tudo está baseado na espiritualidade. E o segundo é a autoestima. E a autoestima, ela só vem com autoconhecimento. Então, a autoestima, se você tem uma boa autoestima, você fica melhor no seu trabalho, no seu casamento, como mãe, em todos os papéis que a gente desempenha. Até a gente com a gente mesma, né? Arrumando a casa, fazendo as coisas melhor, do dia a né? dia. Exatamente. Você tem uma frase que fala, né, que beleza é como você se trata todos os dias. Então, pra mim é muito isso, assim, eu acordar e me sentir bem. Então, levar isso pras pessoas é muito especial, é muito importante e faz parte do meu propósito também, ligado a esse princípio que eu tenho, sabe? Ju, com esse olhar muito mais amplo e como eu falei na sua apresentação, é algo notável que como cliente, como pessoas que vivem ao seu redor, a gente consegue notar. Como é que é receber uma pessoa, talvez para um primeiro ensaio? Existe uma dinâmica talvez mais engessada, mais posada? Quem que é essa versão que geralmente chega para o ensaio? Olha, a base do ensaio ela é a confiança. Se a pessoa não consegue confiar em mim, normalmente vem daquelas pessoas que têm um excesso de controle. Eu me coloco neste lugar que fui essa pessoa por muito tempo. A pessoa quer controlar tudo, é claro que ela não vai se soltar de início. Então eu tenho uma técnica que é basicamente ter uma boa conversa com essa pessoa antes para ela ter confiança em mim. Então quando eu falo, por exemplo, sobre um aproveitamento do ensaio desde o início, é isso que eu estou falando. Eu converso com a pessoa antes para quando eu pegar a minha câmera, ela já estar confiando em mim. Entende? Porque senão é isso daí. Essa pessoa que eu vou fotografar não é a pessoa que eu quero que saia nas fotos, sabe? Em essência, né? Você não vai encontrar essa pessoa porque ela também não se permite aparecer. Que entra no lugar de ser vista, né? Então, e aí ela vai ter... Aí, meu trabalho não vai encaixar com ela, porque eu não trabalho dessa maneira engessada. Não uso guia de poses, pra mim, enquanto retratista não faz sentido, porque as poses prontas, elas não passam mensagem genuína, autêntica, sabe? E ninguém quer ver... Hoje em dia, nessa questão, né, de rede social, etc., a gente se compara muito. Mas quando a gente vê uma foto nossa, a gente quer ver a gente. A gente não quer ver o outro. Só que a gente quer ver a gente numa versão muito boa. Sim. Então, pra eu conseguir fazer isso, eu preciso que a pessoa confie em mim, entendeu? E Ju, esse lugar do confiar, de novo, né? Volto pro ponto como cliente. É um lugar também de desapego. Acho que principalmente nessa época em que a gente fala de selfie, de tirar inúmeras fotos, de alterar o lado. É claro que muito longe de um movimento profissional, de uma foto profissional, mas é um lugar em que o controle ele tá muito acessível. E na hora em que você está tirando a foto e eu não sei se eu tô do meu lado melhor, se eu não estou, também é um lugar muito vulnerável, assim. Você acha que as pessoas que chegam no ensaio, elas são as mesmas quando elas saem? Ou elas também saem de uma forma diferente que chegaram? Nossa, elas saem muito diferentes, mas assim, você me deu até uma ideia, vou criar um conteúdo sobre isso, como a pessoa chegou e como ela saiu, porque ela sai de uma maneira... Fisicamente dá pra ver um brilho nos olhos, uma alegria mesmo, mas ela sai... Como posso te explicar? Tem um sentimento muito característico, sabe? Desse momento de a pessoa soltou tanto, ela experienciou. Eu acho que essa é a palavra. Quando a gente fala, eu sirvo uma experiência. Quando eu falo isso, eu não falo só pra vender. Eu falo porque é verdade. A pessoa, ela experimenta. Então, a partir do momento que ela experimenta ser vista de vários ângulos, e eu sempre falo, qual é o teu ângulo que você mais gosta e tal, mas a gente experimenta outros ângulos, a gente vai de baixo, de cima, do lado oposto, enfim...
quando a gente passa por essa experiência, a pessoa ela não sai da mesma maneira. Sim. Ela sai como se ela tivesse, tipo, desnuda, sabe? Mas de uma maneira boa, assim, sabe? De uma maneira relaxada. E sempre rola aquela coisa de, no último look, a pessoa fala, caramba, eu queria que o ensaio durasse até mais, sabe? Porque eu tô muito à vontade aqui. Então isso pra mim é um baita elogio. Eu acho que uma frase do servista. E um servista, dentro de um espaço tão confortável e tão seguro que você consegue propor, que isso não gera uma insegurança. Acho que um transbordar, assim mesmo, de eu estou muito feliz por tudo que foi feito aqui. E assim, é sobre mim. Sou eu a pessoa que estou sendo retratada. Então, acho que seria essa uma das minhas maiores sensações, assim, que se a gente pudesse... Muito feliz de ouvir, né? Se a gente pudesse nomear, se a gente pudesse nomear, talvez seria algo nesse sentido de transbordar, assim. Acho que é uma felicidade, é um lugar tão gostoso, tão leve, que a gente sai inteiro, tipo, eu fui vista e sem ver as fotos. Porque a gente não tá falando de um resultado, a gente tá falando da experiência daquele momento, né? Sim. Essa parada de não ver as fotos também... Tem fotógrafos que trabalham de outra maneira, eu tenho alunas que trabalham de outra maneira e tá tudo bem também. Mas, sendo muito modesta, tá? Mas assim, eu confio no que eu tô fazendo, então eu sei o que eu vou entregar. E, às vezes, se eu, no meio do ensaio, eu mostrar uma foto que ali tá sem edição, às vezes eu faço subexposta, porque vai me ajudar na pós-produção. Aí a cliente vai lá, vai ver uma foto meio escura. Às vezes numa pose que às vezes ela nem entendeu direito, porque eu vou editar aquela foto, né? Apesar da minha edição ela ser muito, muito singela, assim, muito, muito delicada, eu não faço grandes transformações, mas tem uma edição, né? Então eu quero que a pessoa veja pronta, eu quero aquele brilho no olhar, sabe? Dela, se olhar de todos os ângulos e, sabe? E eu gosto de receber aquele áudio, tipo assim, caraca, meu Deus, eu escuto muito, eu não sabia que eu era assim. Tipo assim, eu sempre fui assim, agora que eu tô vendo. Isso é muito profundo, sabe? A gente tem mania de olhar no espelho e já procurar nosso defeito. Eu não sei se você faz isso, eu faço direto. A gente olha... Principalmente pelado, a gente olha e fala, cara, eu tô vendo um monte de coisa fora do lugar. Sim. E quando você se vê pelo olhar de outra pessoa, você vê que tá tudo bem, sabe? Que você é maravilhosa mesmo, do jeito que você é. E rola também da pessoa olhar e falar, caramba, eu achei que, sei lá, isso daqui que não me incomodava tanto, eu quero mudar. Sim. Pessoal, obviamente, não é uma culpa nem minha, nem de nenhum outro fotógrafo, é uma questão pessoal da pessoa. Mas ela falou assim, cara, isso daqui é um ponto de partida pra minha mudança. Então, as pessoas fazem ensaio, às vezes, no momento em que já aconteceu uma mudança e elas querem se ver daquela maneira, ou elas usam o ensaio pra uma mudança começar. Isso é muito legal de ver também. Especificamente sobre a parte do não mostrar a foto, eu acho que isso volta para um lugar de sair do controle. Pessoalmente, eu entendo que para mim não seria também recompensatório ver, porque talvez eu ficasse muito preocupada com uma pose, com alguma coisinha que e aí quebra a vibe do ensaio, né? Super. Então, assim, essa experiência de estar vivendo já começa a ir pro resultado. Coisa qual, no momento em que a gente vive, inclusive no processo de tirar inúmeras fotos, do acesso a inúmeras fotos num celular, a gente volta para esse controle que não é para ter o controle, é para ser realmente vista por inteiro de uma outra forma, né? E como fotógrafa também, eu acho que a minha criatividade, ela precisa dessa fluidez, entende? Se eu barrar e pedir sugestão de uma outra pessoa, ou uma coisa assim, eu mesma vou sugerir detalhes, né? Um cabelo, uma orelha que saiu do cabelo, e não sei o quê, um sutiã que apareceu. Claro que eu tô atenta a esses detalhes, mas eu preciso um mecanismo que ele precisa girar. E se algo emperra, como é que eu faço pra voltar depois, entendeu? Então, o meu processo criativo, ele trabalha dessa maneira. E as minhas clientes que me conhecem, confiam no meu trabalho, sabem que funciona assim. E é por isso também que meu ensaio, ele não é um ensaio extenso, né? Eu acho que pouquíssimas vezes eu fiz um ensaio de mais de 2 horas. Sim. A média é 1h15, 1h30, assim, no máximo. Eu tenho hoje pacotes que eu consigo fazer em 30, 40 minutos. Porque a gente já teve uma conversa antes, eu vou ser assertiva, eu já sei o que a pessoa tem em relação a roupas, eu já sei o que a gente precisa em relação ao conceito estético daquele ensaio, eu sei o que a gente precisa entregar, porque muitas vezes no ensaio corporativo a gente tem uma intenção de imagem. Sim. Então assim, não, eu quero passar a acessibilidade, então vamos lotar a agenda da gata aqui, então a gente precisa usar a iluminação certa, as poses certas, né? Eu vou dirigir ela dessa maneira. Não, já tô no momento da carreira que eu preciso passar mais confiança. Dirigimos dessa maneira. Não, agora eu estou dando palestra, eu quero passar toda inacessibilidade do mundo, muita autoridade e tal, então a gente faz dessa maneira também, sabe? Sim. Então também esse encontro, né? Entre o que eu sou e a forma como eu quero transmitir isso. Porque aí a gente não cai no lugar de ser personagem, por exemplo, né? Não. Eu acho que a fotografia, ela tem essa pegada. Dá pra gente ser manipulativa, mas hoje em dia eu acredito que não passa quando a gente fala de manipulação. Então, assim, as pessoas vão ver que é uma farsa. E nada vende mais. Quando a gente fala de produto ou de serviço, nada vende mais do que a autenticidade, do que a verdade. A gente sabe disso. Porque quem tá no topo hoje é porque
foi extremamente estratégico, obviamente, nada é por acaso, é muito estratégico. Mas foi de uma maneira muito, muito verdadeira, né? Então, a pessoa foi sendo autêntica, foi criando aquela faceta na internet, etc e tal. E não tem nada que conectar mais do que isso, né? Eu acredito que não. Pelo menos, assim, pelo que eu ouço das minhas clientes. Eu percebo, assim, ela é médica, e aí ela falou assim, Ju, eu preciso lotar minha agenda, as pessoas acham que minha consulta é muito cara, nananã. A gente trouxe essa acessibilidade. Então, a gente fez ela no consultório dela, da maneira que ela já tinha feito outras vezes, mas de uma maneira mais acessível, mais relaxada, mais fluida e tal, e rolou. Tanto que pra marcar o segundo ensaio dela, ela falou, Ju, eu quero marcar, mas agora não tem mais agenda, e agora eu estou dando aula, então eu preciso, agora realmente eu vou subir o ticket e tal, não sei o quê, então mudou a estratégia, entendeu? Sim. E não é, quando a gente fala de estratégia, não precisa de, mil coisas. O que você precisa? O que a tua empresa precisa agora? Sabe? Como que a fotografia pode te ajudar nisso, entendeu? Sim. Então também atende esse processo da mudança, né? Acho que dentro do objetivo do podcast a gente vem falando sobre as coisas que acontecem enquanto isso. Então também a fotografia ela cabe enquanto as coisas também estão mudando dentro desses processos de mudança e atendendo necessidades que são diferentes conforme o momento da vida. Exato. Então, esse lugar da pose não cabe, né? Não. E o retrato, ele é pra sempre, né? Tipo assim, a gente faz naquele momento, eu falo, aquelas fotos vão vender, vão ser maravilhosas, mas que delícia dali 5, 10, 15, 20 anos você retomar essas fotos e olhar. Eu sempre falo, gente, faz um backup bem bom, porque o meu backup ele dura tipo 5 anos no máximo. Então, eu falo, façam esse backup porque eu quero que as próximas gerações vejam, né? Porque o trabalho do retratista, ele é muito artístico. A gente quer passar essa verdade para as próximas gerações. Eu quero que, sei lá, os seus filhos, netos, enfim, as próximas gerações vejam e falam, caramba, isso aqui é a minha avó, Sim. sabe? No momento de vida, olha aquela foto sua maravilhosa que tá, inclusive, na minha proposta, que você tá com as flores e tal. Eu falo, cara, olha que sorriso maravilhoso, olha, tipo, os olhares que tem naquela foto, naquele ensaio, enfim. São muitas camadas até, né? Sim, eu quero que as pessoas olhem e vejam verdade. Eu não quero que elas vejam um olho que eu coloquei com IA, porque você piscou, eu fui lá e coloquei, entendeu? Não tá de acordo com o meu trabalho, mas sem crítica também, porque cada um trabalha de um jeito, tem mercado pra tudo, né? Então... E ao mesmo tempo, quando você fala sobre esse processo dos meus filhos, dos netos verem as fotos, eu me recordo desse lugar tão afetivo que é ver fotos antigas. E assim... Sim. Quando a gente pega uma foto de uma outra pessoa, a gente não passa. Eu vou usar um exemplo assim de ver uma foto dos meus avós, por exemplo. Num primeiro momento a gente é invadido por esse lugar. Ai, fiquei emocionada. Invadida por esse lugar do pensar quantas coisas aconteceram de lá pra cá, como é bonito. E por vezes a gente não consegue aplicar esse olhar tão amoroso sobre nós mesmos. Né? Eu me recordo de receber as fotos do ensaio com você e por vezes passar o olho e ser invadida novamente por essa sensação assim de transbordo, de completude, mas logo em seguida querer olhar onde é que tá marcando, onde é que tá pegando. Então assim, de perceber que o meu movimento já foi conduzido para isso, totalmente direcionada para encontrar uma crítica em algo que eu tava transbordando há 10 segundos atrás, né? É um mix de sentimentos, né? Eu vim ouvindo, na verdade, um podcast lá das Kardashians, né? Eu gosto de consumir todo tipo de conteúdo que você possa imaginar, enfim. E aí elas estavam falando sobre como elas ditaram muito um novo mercado, né? Porque antes o que era bonito era magra, esguia, alta, loira. Aí elas vieram, tipo assim, as curvas são bonitas Sim. e tá tudo bem, você tem Morenas, mais quadril. Outro ponto. E aí depois delas surgiu um outro movimento. Tipo assim, o movimento vai mudando. E aí colocaram depoimentos de mulheres, por exemplo, mulheres asiáticas, mulheres negras e tal, que não se viam nas Kardashians e que, tipo assim, falaram, cara, eu tive uma crise porque meu lábio não é como o da Kylie Jenner e a minha bunda não é como da Kim Kardashian e tal. E o digital, ele é uma bênção, eu não posso reclamar porque meu trabalho tá muito ligado a isso também. Mas, se você não tiver o controle, você vai estar se comparando o tempo todo. E na fotografia, por que ela escancara também? Porque você vai se comparar só com você mesma, né? Então, assim, pelo menos a ideia é essa, é você olhar e falar, tá, daqui eu posso melhorar, ou, cara, eu tô muito melhor do que eu imaginei. Ela vai te trazer uma mensagem ali pessoal, né? Não só a mensagem que a gente vai levar pro público, mas uma mensagem pessoal. Então, a ideia é
é essa, é tirar essa comparação que a gente tem o tempo todo. E aí já fica a minha dica. Dê um follow naquela galera que, cara, às vezes a menina é maravilhosa, o conteúdo dela é lindo, mas toda vez que você vê, você fala, meu Deus, como eu queria esse abdômen. Oh, meu Deus, o cabelo dela é tão maravilhoso. E a gente tá o tempo todo invejando e comparando e tal. E se diminuindo a partir disso, né? Exato, e é um sentimento natural. Eu tenho um amigo que comentou esses dias, ele falou, gente, eu tive que sair do Instagram porque eu percebi que eu tava invejando até amigo meu. Então, assim, achei tão legal da parte dele, vulnerável, né? Falar, né? Tipo, olha, você pode estar vivendo algo parecido, né? Sim, então, assim, as minhas clientes, as mulheres que eu tenho esse contato, eu quero que elas saiam desse lugar, sabe, de ficar se comparando o tempo todo. Quero que elas se vejam como elas são de fato, com os pontos fortes que elas têm, com os pontos não tão fortes também. E seguir a partir disso, sabe? Sem achar que a gente pode ser a Kylie Jenner. E assim, ela é linda mesmo e tá tudo bem. E eu também posso me ver na foto e adorar o que eu estou vendo. Eu também posso gostar de ser vista e principalmente de me ver. Eu acredito que muitas viradas de chaves podem vir a partir disso também, que é esse lugar onde eu me vejo, onde eu me vejo feliz, onde eu me vejo completa. Acho que volta pro lugar da experiência, né? Onde eu me vejo num lugar onde estava muito gostoso de viver aquilo. E teve uma trend há pouco tempo atrás que era algo relacionado como quando foi que a gente deixou de gostar dessa foto, e aí eram fotos, por exemplo, em viagens, em churrasco, assim, em momentos comuns, por conta disso. E aí a pessoa fazia um zoom direcionado, por uma marca em tal lugar, por uma... gordurinha que saiu da roupa. Isso, sabe, uma orelha que apareceu. Então, assim, coisas que com o passar do tempo, essa autocrítica foi invalidando não só a forma como eu me vejo, mas passou a invalidar momentos tão grandiosos, com pessoas tão importantes, que hoje, de novo, com essa facilidade do deletar e tirar uma foto de novo, por vezes a gente tá perdendo até essa noção da grandiosidade dos momentos, né? E trabalhar com essa parte estética, digamos assim, né? Eu tenho todo dia que como posso dizer, me olhar também, né? Enquanto mulher. Então, às vezes, cara, eu fotografo mulheres e eu até brinco. Eu falo, gente, vou voltar com uma crise de autoestima gravíssima pra casa. Porque, assim, eu fico observando todas as minhas clientes demais, né? E tem gente que, gente, é bonita em todo ângulo. E aí é loucura, né? Aí eu volto pra casa como? Me vendo de outra maneira. Então, tem esse apego estético que a boa parte das mulheres tem, eu tenho também, mas eu acho que, pelo menos no meu caso, eu acho que fica muito no lugar de uma vaidade saudável, sabe? De gostar eu amo ser uma mulher, eu amo coisas de mulherzinha e tal. Então eu gosto muito disso, mas a gente não ficar refém, né? Sim. Eu acho que isso não é saudável pra ninguém. Esse é o limite, e aí a gente cai num ponto da vulnerabilidade. Dentro do ensaio, tem uma viradinha de chave que você percebe, ou uma ação com a qual você percebe que essa mulher tá mais vulnerável. E aí, vulnerável não considerando como um ponto de, tá vulnerável pra baixo. Um vulnerável de ela está ali por inteira, sabe? Olha, é engraçado, né? Que dificilmente eu peço coisas. Sorria. Faça caramba. Eu sou muito difícil de pedir. Eu normalmente vou causando. Mas em alguns lugares, alguns momentos, cabe pedir um carão, por exemplo. E quando a mulher, ela descobre que ela sabe fazer um carão, que ela tem um baita de um olhar, isso naquele momento, e também quando ela vê aquele resultado, eu escuto muito, tipo assim, mano, meu olhar é matador, eu não sabia disso. Tipo, se eu soubesse disso, teria usado melhor na minha vida, sabe? Então eu acho que esse momento do encarar a câmera, sabe? Eu acho que é aquele momento que ela tá ali, tá despida, entendeu? E tá me olhando ali, eu sempre falo, olha no fundo da minha lente. E ela tá me encarando ali. Eu acho que esses retratos, assim, eu amo todos os tipos de olhares e sorrisos, a gente tem muitas coisas, mas esse olhar direcionado pra câmera, eu costumo gostar muito dele. Eu imagino que o olhar direto pra câmera te atravessa, né? Totalmente. Porque atrás da câmera tá você. E aí a hora eu já me arrepiei, você tem noção? Eu me arrepio fotografando às vezes. Isso é muito real, muito real. Eu me arrepio inteira, assim, eu falo, cara, é loucura eu viver de uma coisa que é tão incrível como a fotografia. Eu sou muito puxa-saco, porque, pra mim é a melhor profissão do mundo. E tanto por essa questão de, tipo assim, de ser um olhar muito incrível, ou de eu fazer uma foto que eu falo, caraca, isso ficou fotaço, sabe? Então eu me arrepio real, assim. E Ju, as mulheres geralmente, acho que como um todo, né? Seus clientes, eles se surpreendem com os resultados. É uma pergunta? Eles se surpreendem como... E assim, muito. Isso ajuda pra autoestima, pra autoimagem deles? Nossa, muito, muito, muito mesmo. Eles se surpreendem, primeiro porque eles não sabem o que esperar, porque eu não mostro prévia, eu entrego, tem uma agilidade aí no meu fluxo de trabalho, né? E é uma bandeira que eu levanto bastante, de entregar rápido. Muitos ensaios eu entrego no mesmo dia ou no dia seguinte.
Meu prazo são de 3 dias, mas dificilmente eu chego nesse prazo. E... Nem esfria. A gente tá ainda invadido, já chega as fotos. Às vezes tá maquiada ainda, saiu pra jantar depois do ensaio e já tá recebendo as fotos. Mas, assim, elas se surpreendem. Eu percebo pelas reações, né? Tipo, as mensagens, os áudios e tal. E em relação à autoestima, acho que é muito pessoal. Muito de cada uma. Não consigo te dizer sobre 100% das clientes, mas o que eu mais escuto, sim, é não sabia que eu era assim, que incrível me ver com seus olhos, meu Deus, você, né? Aí me enche minha bola até umas horas, porque elas falam que, você sabe, né? Que no meio do ensaio eu já tô me sentindo maravilhosa, porque eu uso muitas palavras de afirmação pra dirigir. Então, o que eu vou vendo que é bonito, eu vou falando. Então, vocês enchem a minha bola de volta quando vocês recebem as fotos, né? Então, eu recebo essas mensagens. Mas já aconteceu também de receber mensagem, tipo assim, a pessoa amou e tal, e falar, cara, percebi isso aqui, essa questão estética que eu achei que não era uma grande coisa e eu percebi como é, entendeu? E aí, cara, não tem o que faça, né? Mas nunca ao ponto da pessoa não usar as fotos ou não gostar das fotos. É mais uma questão muito pessoal e, inclusive, eu tava ouvindo da sua outra convidada, é muito uma questão de terapia, né? Que a outra convidada comentou sobre terapia. Tanto as minhas alunas quanto as minhas clientes, existem questões que são terapia. Porque a fotografia, ela mexe muito lá dentro, o empreender mexe muito lá dentro. Então, existem coisas que precisa tratar na terapia. Mas a fotografia, ela é uma aliada na autoconfiança, na autoestima, com certeza. Sim, e existem coisas que realmente a fotografia não vai atender. Como a gente estava falando da outra convidada, esse lugar onde não chega. Por mais que se altere 1000 vezes o ângulo, assim, não chega porque esse é um incômodo pessoal. Esse é um lugar pessoal que precisa... Por vezes, até quando a gente passa, claro, para um ponto mais de distorção de imagem, é um lugar onde a gente precisa realmente cuidar, zelar, olhar, né? Compreender se realmente o tamanho do que eu estou sentindo é igual, talvez, ao que eu estou vendo. E aí, já não cabe mais a você, né, minha amiga? Sim. E também tem a questão, eu acho que o fotógrafo, ele tem um papel aí de tentar, pelo menos, fazer essa pessoa olhar para aquele, entre aspas, defeito com mais carinho. Sim. Então, por exemplo, quando a pessoa me fala, eu não gosto de tal lado, muita gente não se gosta de perfil, né, com essas coisas, né, de perfis perfeitos na internet, muita gente tá com problema aí de se ver de lado. Então, com frequência, eu faço uma foto bem de lado. Pra pessoa olhar e falar assim, talvez não tenha nada de errado comigo, e tá tudo bem. Eu mesma, Júlia, eu não sou a maior fã do meu perfil. E às vezes eu mesma me fotografo, me filmo de lado, pra ver que tá tudo bem. Esse é o nariz que eu vim, entendeu? E esse é o rosto gigantesco que Deus me deu, e tá tudo bem. Com ele eu ficarei pro resto da minha vida, entendeu? Mas passa muito por esse ponto da autoimagem, né? E eu percebo que agora, assim como eu citei ao ver as fotos, agora com o podcast eu me vejo inúmeras vezes. Então eu me vejo me organizando, conseguimos nos ver enquanto tá gravando. Vejo depois da primeira edição, vejo depois quando ficou pronto, vejo pra fazer cortes. E é muito natural a vontade de encontrar com esses defeitos. E aí entra por espaço. Que ninguém tá nem reparando, né? Ninguém mesmo, assim. E esse também é um outro ponto, né? Da gente dar o peso das coisas, assim. É claro que isso pra mim vai me incomodar mais, mas eu tenho alguns truques, é claro que eu vou conseguir pra me incomodar menos, afinal, a gente tá fazendo registros eternos, mas eu não vou deixar de gravar. Eu acho que eu já cheguei nesse ponto em que isso não me impede. E por vezes na clínica a gente percebe que são coisas que chegam a impedir. E a partir desse momento a gente já tá falando de prejuízos que são muito maiores, de dores que são muito maiores, que precisam ser cuidadas, merecem ser cuidadas. Afinal, esse é o rostinho que Deus me deu, né? E que eu pretendo continuar com ele, assim. A gente tava até falando de Botox, né? Antes de começar. Eu acho que a fotografia, ela também traz a pessoa a pensar da onde vem aquela insegurança. Então, assim, você tá insegura com isso porque você de fato não gosta, ou é algo que, tipo assim, em algum momento da sua vida você viu alguém que não tem essa característica e aí você achou essa pessoa muito bonita e aí entrou num lugar de comparação, nanana. Então, acho que eu sou muito a favor, assim, das pessoas fazerem os procedimentos que elas quiserem, que vai se sentir melhor. Mas entender de onde que tá vindo isso. Quais são as motivações, né? Sim. Porque a gente passa por esse lugar das crenças, que ao longo do tempo vão sendo estabelecidas, como você comentou, das Kardashians, que assim, é o auge, que são os padrões que vão sendo estabelecidos ao longo do tempo e que é isso com o qual a gente entende que é beleza. Ju, e como é pra você
ser retratada, sair do controle da câmera, se ver de outros ângulos? Mandinha, eu acho que pelo fato de eu trabalhar com a internet também, já tive canal no YouTube e tal, eu acho que essa questão é um pouco mais já trabalhada, mas pós-maternidade, acho que todas as mães que ouvirem vão se identificar, porque a gente entra numa crise de não gosto mais das mesmas coisas, não me vejo mais no mesmo corte de cabelo, não me maquio mais da mesma maneira, então a gente tem que se redescobrir. Sim. E eu acho que nessa fase de se redescobrir eu tive altos e baixos, assim, bem altos e bem baixos de autoestima. Então, hoje pra mim é tranquilo, assim, eu consigo me ver ali no vídeo tranquilamente. Nada que eu vá ver eu já não reparei antes, então assim, já tá tranquilo. Eu sei que tem coisas que as pessoas não vão reparar mesmo. Então eu acho que é tranquilo, assim, em questão de ser fotografada, eu já fui fotografada algumas vezes. Confesso que os ensaios que eu mais amo da vida é com a minha família, é com meu marido e tal, porque são mais espontâneos, são muito leves. A gente fez um agora que eu até mandei fazer uns quadros gigantes, assim, porque a gente fez no centro de São Paulo, é muito a nossa cara, porque é o que a gente tá vivendo agora. A gente mudou, eu mudei, né, pra São Paulo esse ano, e é nosso filho lá no meio da gente e tal, então foi muito a nossa carinha. Então eu acho que eu gosto de me ver dessa maneira, sendo eu mesma. E dependendo do espaço, dependendo de onde eu estou, eu não fico tão 100%. Até porque às vezes rola uma pressão, né, da pessoa de me fotografar. Já fui fotografada várias vezes mesmo. Então, às vezes, algumas pessoas falam, ai, tô pressionada de fotografar e tal. Mas quando não rola essa pressão e é de uma maneira mais leve, agora também fiz um ensaio com uma parceira minha de São Paulo, consigo utilizar essas fotos tranquilamente, assim, não tenho muitas questões. Então atualmente. você curte, né? Você consegue também Sim. estar nesse outro lugar, no papel da cliente de uma forma gostosa, assim. Sim, e assim, exatamente por ter o modelo de negócio que eu tenho, eu sou fotografada e consigo curtir, sabe? Porque eu sei que existem outros modelos, por exemplo, em relação à entrega, né? Eu entrego muito rápido, outras pessoas não entregam tão rápido. E, enfim, fluxo de cada um. Mas eu acho que é legal, às vezes, a gente se colocar nesse lugar de cliente, sabe? Pra experienciar mesmo, pra ver como é estar, né? Então, na escolha dos looks, sabe? E isso que você falou também faz muito sentido, de você recebe as fotos e você se apaixona, aí depois você fala, caramba, mas esse vestido ficou marcando um pouco. Nossa, como eu emagreci, no caso eu emagreci muito por conta da amamentação, nossa, meu Deus, sou muito magra, sabe? Aí você fica, já vai perdendo o brilho. brilho. Aí você fala, não vou deixar perder o brilho, vou postar assim mesmo, até porque as inseguranças que a gente tem, a gente super acha que a gente tá escondendo o resto do mundo, mas as pessoas veem a gente pessoalmente, elas estão vendo essas coisas, então tá tudo bem você postar, ninguém vai achar, tipo, meu Deus, uma foto da Júlia de lado, as pessoas me veem de lado, estão me vendo agora de lado. Não tem como. Entendeu? Também, né? Sim, o que faz com que a gente volte pro lugar da realidade, assim, a gente precisa lidar com ela, cuidar dela, ser amorosa com essas adversidades, porque e não ser escrava, simplesmente, não ser escrava. E Ju, o que durante todos esses anos com a fotografia você aprendeu sobre você, sobre autoconhecimento, sobre as pessoas, que assim, nenhum curso ensinou? Olha, é muito engraçado, né, que num tempo que a gente fala, e eu falo muito sobre autenticidade, sobre originalidade, no fundo, ouso dizer, no fim do dia a gente é tudo muito igual, sabe? Vamos focar nas mulheres, né, que são 95% do meu público, assim. A gente tem as mesmas questões, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas paixões, às vezes, ou não as paixões, mas a motivação da paixão, sabe? Todas nós queremos ser cuidadas, amadas, então, assim, desde a mais durona até a mais sensível, então, independente da nossa personalidade, como a gente se apresenta pro mundo, etc., no fundo, parece que a gente é tudo muito parecido. É por isso que quando rola esses papos ou uma roda de conversa entre mulheres, a gente consegue facilmente se identificar umas com as outras, porque parece que a gente tem algo muito, sabe? Nosso espírito é tudo muito parecido um com o outro. Então, eu acho que é isso, assim, que me ajuda a lidar com as pessoas também, é saber que, cara, a gente é tudo igual, entendeu? Na melhor das formas que eu posso dizer, sabe? Temos nossas diferenças na personalidade, que é isso que faz a gente se diferenciar, mas a nossa motivação, nosso coração parece que é tudo muito parecido. Assim. E esse é um olhar muito amoroso da sua parte também, né? Então, de ver também a partir disso e tornar esse lugar ainda mais acessível como só seja você, só seja humana. Eu ouvi uma vez quando eu nem era fotógrafa ainda, tinha tipo 12, 13 anos, uma amiga minha me falou, e minha mãe já me falou isso também, que eu achava todo mundo bonito. Tipo assim, podia ser uma pessoa esteticamente não muito bonita e eu achava algo bonito naquela pessoa. E essas vezes que me falaram isso foi porque
tinha uma pessoa em específico, não vou me lembrar quem, mas, tipo, eu falei, nossa, que sorriso bonito essa pessoa tem. Ou, nossa, que olhos bonitos essa pessoa tem. E, tipo, as pessoas falam, mano, não é possível, sabe? Que você tá vendo beleza e tal. Então, eu acho que ser fotógrafa também vem disso. Sempre sem querer buscar a beleza, sabe? Buscar o que tem de bonito na cena, de bonito na pessoa. E evidenciar aquilo, Sim. sabe? Pra elas se viessem também. Ju, que delícia, assim, que gostoso te ouvir. E eu queria ir pra um outro ponto que sai do estúdio. Eu sei que você posta por vezes as fotos do seu trabalho também na comunidade, na igreja, e por vezes a gente também tá falando de sair da foto do sorriso. Sim. A gente tá falando do lugar vulnerável, por vezes de fotos que talvez a pessoa pode estar triste. Sim. Como que é também esse olhar sensível fora do sorriso, sabe? Então, a fotografia, o que eu ensino muito também é que ela conta uma história, seja ela feliz ou triste, seja ela, enfim, alegre, seja, enfim. E quando a gente fala de fotografar dentro de uma igreja, de um culto, independente da religião, a gente está contando a história daquele culto, de uma liturgia ali. Mas além daquilo, a gente está contando a história das pessoas. Sim. Então, por exemplo, a gente tem lá a oração da família, que é um exemplo que eu dei quando eu fiz um workshop na igreja, eu dei o mesmo exemplo. Eu falei, gente, a oração da família, para vocês é só um monte de família junto. Para eles ali, às vezes é uma oração, tem uma pessoa, aquele membro da família, é a primeira vez que tá na igreja, às vezes é uma pessoa que estava fora e agora voltou, é um abraço, é uma lágrima, vocês não sabem o que tá acontecendo naquela oração. Então, fotografa com carinho, sabe? Tem um olhar nos gestos, nas mãos, eu tenho fotos lindas, assim, feitas pelas meninas lá da igreja, com a minha família. E eu sou, assim, apaixonada nessas fotos. Ou de pessoas orando por mim, de momentos também das pessoas com Deus. Eu acho que tem que ter muito respeito, né? Rolou um bafafá há um tempo atrás sobre isso, assim, na internet. Tipo, a mídia, qual é o limite da mídia? Né? Eu acho que sim, tem que ter permissão, a pessoa tem que permitir. Mas eu acho que também a pessoa tem que se permitir ser vista daquela forma, sabe? Porque é um momento muito, muito íntimo, mas ao mesmo tempo tão precioso. Por que não registrar, não contar a história desse momento? Mas a gente super respeita, se a pessoa não quer também, tá tudo certo. Mas quando a gente fotografa músicos, quando a gente fotografa pessoas que estão cantando, a gente não tá fotografando músicos, a gente tá fotografando servos. Então, são pessoas servindo com talentos que o próprio Deus deu. Então, assim, é muito mágico, é muito bonito. Eu não tenho pego muitas escalas por conta do meu bebê, mas as meninas lá que aprendo com elas, elas aprendem comigo e, assim, rola de uma maneira maravilhosa. Pra mim, é uma maneira de servir mesmo e de levar adiante a mensagem, sabe? Sim, Ju, parece muito um lugar terapêutico, assim. É um Sim. exercício terapêutico, parece pra todo mundo. Desde esse lugar do olhar com amorosidade, de olhar com um olhar muito mais atento e humano, mas também de quem recebe. De Sim. se encontrar, por vezes, mais em específico nessas fotos, num lugar muito mais específico e, de novo, reconhecer qual é essa história, reconhecer, então, qual que é o momento antes da gente passar a criticar, antes da gente passar a desmerecer algum outro ponto. Então, que gostoso perceber que isso cabe em outros tipos de retratos também, né? Sim, tem uma parada na fotografia que são os microgestos, as microexpressões, né? Porque a gente não congela o segundo, a gente congela meio segundo, um quarto de segundo. É muito rápido. É muito pouco, sabe? Sim. Então, assim, os microgestos, as microexpressões é aquele quase sorrir, é o pós-sorriso, é a lágrima que escorreu, é a boca que abriu e falou e tal. Então, são detalhes, entendeu? Que a fotografia ela é capaz de congelar. E parece muito óbvio, né? Quando a gente fala assim, mas, cara, é uma coisa tão pequenininha que pode passar uma mensagem tão grande, entende? Aquele microsegundo, se a gente estiver atento, clicando bastante, que eu também indico bastante para as minhas alunas, e se entregando ali pro momento, a gente vai passar uma mensagem, sabe? Ju, então a fotografia não é sobre fazer pose, é sobre ser vista, é sobre a vulnerabilidade, é sobre a humanidade compartilhada. Sim, eu acho que é sobre confiar no profissional que se escolhe, para que entregue para você algo de valor, algo não só, como eu disse, para as redes sociais, não só para vender, mas sim utilizar para isso também, mas que seja algo para sempre, de fato, sabe? Que perdure e que para sempre, não só as próximas gerações, mas você possa se olhar com carinho, com o tempo. Acredite em mim, os defeitos eles vão assim sumindo, porque todo mundo já teve essa experiência de olhar uma foto, lá de 2016 falava, cara, eu me achava horrível, e você olha e fala, meu, eu era linda e tal. Então, ter esse carinho, sabe? Com o tempo
isso vai perdurar. Então, se eu puder dizer, né, para todo mundo, tem que fazer um ensaio pelo menos uma vez na vida. Às vezes a pessoa acha que não vai usar isso para rede social, mas faça por si, perto de um aniversário. Eu fiz uma cirurgia, eu passei por uma transformação na minha vida pessoal em relação ao meu relacionamento, a como eu me vejo, a maternidade. Fiz 30, 40, 50, 60 anos. Eu acho muito importante esses marcos, assim, a fotografia estar ali, sabe? Sim, eu brinquei com você fora das câmeras falando, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um ensaio fotográfico. Eu sou suspeita pra falar, né? Sim. Ju, a gente falou sobre autenticidade e o seu modo de trabalho passa muito também por essa linha. Eu vejo que a forma como eu sou como psicóloga precisou de uma construção até aqui para que eu assumisse todas as minhas características para ser o mais autêntica possível e que isso faz muita diferença no processo da psicoterapia dos meus pacientes. Você, como sua cliente, eu também entendo que todo o seu processo também torna o seu ensaio ainda mais especial. Mas como que as pessoas podem te encontrar? Elas podem me encontrar na rede social, como Júlia Godoy Fotografia, o meu profissional. Lá tem o meu telefone na bio, a gente pode conversar, não precisa... Tem muita gente que manda mensagem e fala, nossa, eu quero te mandar mensagem há tanto tempo. Eu falo, gente, pois mande, vamos conversar. Não é porque às vezes não vai fechar no momento, né? Pra entender como funciona esse processo. E, assim, se eu puder dar uma dica pra pessoa que quer fazer um ensaio comigo, é se entregar e confiar, assim, que eu vou entregar com certeza o meu melhor. Vou, a partir de todo o meu estudo, fazer com que ela se enxergue nessa fotografia, que seja algo gentil pra ela. E é isso, eu acho. Ju, você também dá aulas. Dou aulas. Como que a gente pode vender seu peixe? Tá. Eu dou aulas desde o iniciante, então eu tenho um curso que eles são 4 aulas online individual, né? Por enquanto ele está nesse formato, tem planos aí, mas ele está nesse formato porque eu gosto muito dessa individualização, sabe? Porque depende muito de cada aluno, enfim, cada um tem uma dificuldade em algum ponto, enfim, mas o meu curso tem 2 grandes diferenciais. O primeiro deles é o meu suporte, porque a pessoa ela vai ter o meu telefone, então eu recebo às vezes mensagem, domingo à noite, de aluna e tá tudo certo, porque estão comprando algum equipamento, estão fechando algum trabalho, então nesse começo é muito legal ter alguém para pegar na mão. E também eu ensino a parte do business, não só a técnica da fotografia, então... Muitas vezes, eu mesma, meu curso básico foi técnica. Eu saí de lá com a câmera, sabendo mexer na câmera, ponto. No meu curso, as pessoas elas conseguem já sair trabalhando. Então, eu tendo... Quem faz o introdutório à fotografia normalmente são pessoas em transição de carreira ou pessoas que já têm alguma afeição com a fotografia e não tiveram um estudo ainda. Eu já dou algumas introduções para assuntos mais densos dentro da fotografia também. A gente fala muito sobre referência, porque hoje em dia tá muito cópia da cópia. Então, pra pessoa se tornar de fato um artista, porque parece, tô formando alguém em 4 aulas. Mas não é bem por aí. Ela sai sim com um certificado, mas a jornada dela começa ali e ela continua com o meu acompanhamento. E eu tenho minha mentoria também, são 2 encontros, 3 na verdade, um depois de mais um tempo assim, mas são 2 que eu passo muito conteúdo para quem já está no mercado. Legal. Então já tem pelo menos aí 1 aninho de experiência, então eu não pego, a pessoa acabou de formar, por exemplo, na introdução, eu não pego essa aluna, porque eu preciso que ela tenha alguma experiência, né, pra gente fazer esses ajustes e ela fatura mais, né, porque também, além de ser uma arte linda, é um business maravilhoso, né, então é isso, basicamente. Então, muito legal que atendem necessidades diferentes, né? Então, também tem espaço para todos. Sim. E para que em determinados momentos da carreira as pessoas possam contar também com o seu auxílio, com o seu olhar, seja como cliente, seja como fotógrafo em determinados momentos da vida, né? Sim, eu tenho um estúdio parceiro em São Paulo também, então às vezes a pessoa não tem onde ser fotografada, né? Muitas vezes eu vou até o escritório, o consultório, a casa da cliente. Mas também tem essa opção, porque hoje em dia é home office, né? Todo mundo faz home office, então muitas vezes precisa ser no estúdio ou às vezes a pessoa quer mesmo. Então eu tenho esse estúdio parceiro em São Paulo e é isso. Muito legal. Ju, quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui. Te admiro faz muitos anos, é uma delícia ter você aqui comigo, ter o seu olhar, poder dividir esse olhar tão amoroso, tão humano com tantas outras pessoas. E saiba que eu sou sua fã
e que quero cada vez mais ter essa experiência de estar pertinho de você como sua cliente, como sua ouvinte. É muito bom, viu? Gente, é que a Amanda demora pra responder no WhatsApp. Mas senão a gente tava conversando mais. É que você tá muito, a gente cria muito inacessível. A gente tá cria esse compromisso agora. Me responde pelo menos uma vez por semana. Tá bom? Sim, mas olha, cada uma que vem vale esse lugar, assim, desse encontro delicioso. É muito gostoso. Nossa, muito obrigada por pensar em mim, de verdade. Muito legal. Você não me esqueceu, mesmo eu lá longe. A forma como nos olhamos diz muito sobre a forma como estamos vivendo. Isso não quer dizer que a gente precise gostar de todas as nossas fotos ou todas as nossas poses. Mas acredito que o principal ponto da nossa conversa foi sobre olhar e enxergar essa riqueza de detalhes e de vidas que existem em uma foto. Nada mais é do que esse cuidado na forma de se enxergar, de se identificar e até de cuidar desses pontos que talvez você não se sinta tão bem, mas que não precise também ser tão cruel com o que é seu. Enquanto isso, eu aprendo na minha própria imagem formas e características que eu ainda tô aprendendo a gostar. Se você gostou desse episódio, você pode curtir e comentar o ponto que mais te chamou a atenção. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e você pode maratonar todos os outros vídeos que já estão disponíveis, porque tem vídeo novo toda semana.